E aí, Mariana? Tudo bom, Ângelo? Vamos gravar? Vamos, bora. Te chamei porque eu tava andando na rua hoje e eu vi um anúncio que me chamou muito a atenção. Ai, o quê? Sabe aquelas coisas grudadas no poste? Traga o seu amor. Sim. E não sei o que, blá blá blá. Eu vi aquilo e eu achei, será que ainda no mundo de hoje tem espaço para esse tipo de charlatanismo? E aí eu fui procurar na internet e vi que tem um monte de curso de professor de Deus falando, de relacionamento, ensinando um monte de tática de manipulação e tudo mais. Eu falei, deixa eu chamar a Mariana e falar com quem realmente entende de relacionamento. Mas a questão que eu queria abordar não é nem essa situação de falsos gurus, mas eu queria te fazer uma pergunta. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Pergunta filosófica. Então, eu penso que tem um pouco de tudo, mas a arte com certeza imita muito mais a vida. Já aconteceu de você sentir que a vida parece um filme, que você está no filme? Ou já também aconteceu de você ver um filme e ficar assim, gente, que vontade de viver isso? Se identificar com uma personagem. Exato, olha que história linda, eu também gostaria de viver essa história de amor. E é justamente por isso que eu acho importante a gente ir por um lugar muito especial, porque eu queria falar com você desse tema, num lugar que é extremamente propício para isso. Porque eu acho que o cinema se apoderou das histórias reais, ou as histórias reais repetem as histórias do cinema. Por esse motivo que eu quero te levar. Vamos? Opa, vamos? Então tá bom, vamos lá. Amor eterno, felizes para sempre. Será que existe? Existe sim, mas existe uma construção de tudo isso. As pessoas idealizam que o amor ele já vem pronto, que é uma receita que só pelo fato de você amar aquela pessoa, você já tem aquilo garantido. Mas o amor é um ato de você construir. E quando a gente fala sobre construção, não significa que todos os dias dentro de uma relação vão ser perfeitas, que todos os dias dentro de um relacionamento não vai existir conflito. E por incrível que pareça, o conflito fortalece o amor. Mas as pessoas, elas têm uma projeção que amar não passa por dificuldades, é aquele lindo todos os dias, é aquele romantismo que não passa pelas dificuldades da rotina. Então, quando a gente fala de amor eterno, quando a gente fala de felizes para sempre, é entender que precisa sim de uma relação forte, uma relação que exista o respeito entre as diferenças e que exista também os conflitos, para que através deles as relações se tornam o quê? Cada vez mais fortes. Então eu acredito em amor eterno? Claro que eu acredito, mas eu acredito em duas pessoas dispostas a fazerem com que isso dê certo. Então, Mariana, eu trouxe você aqui porque eu acho que é o lugar mais adequado para a gente continuar a conversa que a gente estava tendo no carro. Nada melhor do que um cinema para a gente falar, não é? Vamos sentar? Vamos! Nossa, que lindo! Bom, você que está acompanhando a gente, antes de conversar aqui com a doutora Mariana, eu quero dar um recadinho para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece, se inscreve no nosso canal, dá o seu like se você gostar, ou o seu dislike se você achar por bem, mas é importante que você participe. A gente quer a sua participação no nosso canal. Se quiser também mandar alguma sugestão de pauta, de matéria, a gente está aí querendo saber o que você está achando. É muito importante que você também acione o sininho, porque aí você vai receber todos os nossos materiais. Inclusive, daqui para frente, a gente vai começar a gerar ainda mais material, lives, vídeos curtos, uma série de coisas. Então não perde não, tá bom? Doutora Mariana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. A gente estava conversando sobre essa conexão
entre relacionamentos e etc., e as comédias românticas do cinema. Né? A gente falou muito sobre isso e tal. E para não desmerecer nenhuma delas, né, a gente tem que dizer aqui que a história da comédia e do romance no cinema data de muito tempo. Algumas delas têm características que são muito semelhantes, muda o personagem, muda ali um pouco do cenário ou a trama, mas dentro de uma construção psicológica, né? Eu não sei se a palavra certa é construção psicológica. Sim, podemos usar. Desperta o inconsciente para algumas percepções que são muito parecidas, né? A gente não vai aqui citar nomes de filmes, porque é uma infinidade. A gente escolheu 5 filmes e agora a gente vai começar a tratar do primeiro deles. Lançado em 1990 com Richard Gere e Julia Roberts estrelando, este filme trata da história de um magnata perdido que pede ajuda a uma prostituta que trabalha no Hollywood Boulevard. Depois de um irônico papo dentro de um carro esportivo que mal ele sabe dirigir, acaba contratando-a para acompanhá-lo durante uma semana. Aí se inicia uma das comédias românticas mais deliciosas produzidas por Hollywood, Uma Linda Mulher. Nesse período, ela se transforma de uma brega prostituta em uma elegante jovem para poder acompanhá-lo em seus compromissos sociais. Mas a transformação não para no exterior. Os dois começam a se envolver e a relação patrão-empregado se modifica para um relacionamento entre um homem e uma linda mulher. A superação de barreiras e de preconceitos sociais marca esse filme de forma genial. E aí? Nossa, que legal! Muito legal. Legal, né? Uhum. Fala um pouco sobre essa questão desse relacionamento. Eu vejo que existe uma diferença muito grande dos dois. Porque ele é uma pessoa totalmente reservada, uma pessoa fria, ele tem uma máscara. E ela é muito espontânea, ela é aquilo, ela é alegre. Apesar das dificuldades que a gente vê que ela tem de ser uma pessoa muito machucada pela vida, eu vejo uma leveza, uma espontaneidade nela. O que está faltando nele? Você não percebe isso? Parece que ele é meio engessado pelo meio dele, né? Eu acho que é como se ele tivesse sido criado dentro de uma redoma de vidro, a percepção que a gente tem. Principalmente no começo do filme, o cara pega um carro por conta de estar com o motorista e a sua... Como é que é o nome daquele carro grande? Limousine? Sim, bloqueada. E aí ele vai lá, pega o carro do advogado, do amigo, e ele não sabe nem dirigir, né? Acaba que a trama toda entre eles começa por conta dessa dificuldade. Ele está ali perdido num lugar que ele não sabe andar, que não conhece as ruas, vai parar num bairro meio subúrbio e tal, e também por conta dessa situação dele nunca ter feito nada relacionado a isso, que é uma coisa tão básica, né? E ele tem uma frieza, porque ele compra empresas que estão falidas e lida ali com a dor daquelas pessoas, né? Então, assim, ele tem uma máscara. O negócio dele ali é a destruição, né? Então, é um cara que está acostumado só a destruir, não é isso? Eu não sei se o inconsciente dele tem esses mecanismos que dão uma certa tranquilidade até para ele, né? E também o que eu acho é que no começo desse filme já existe um conflito imediato. Não sei se você vê dessa forma, Mariana, mas assim, ele rompe um relacionamento por telefone, a mulher rompe com ele e tal, e ele é um cara bonito, bem-sucedido, rico, que é o sonho de consumo de muita mulher. Hoje em dia, não, acho que desde aquela época, eu acho que desde que o mundo é mundo, existem pessoas que se interessam pelo outro, né? O que o outro pode trazer para mim. Então ele é sempre muito assediado, né? O que não acontece com ela, né? Porque ela, quando se relaciona com ele, a relação dela é uma relação extremamente objetiva, profissional.
não é isso? E assim, você percebe que no decorrer da história começa a existir um encantamento. Porque, igual você falou assim, que esse jeito frio dele é a visão de mundo que ele teve. Então, assim, é como se para sobreviver dentro do meio, ele precisa usar aquela máscara. Né? E aí, conforme ele vai tendo essa relação com ela, e é uma relação que ele pode mostrar um outro lado, porque ela acolhe, ele não se sente julgado, porque são dois mundos totalmente diferentes. Né? E aí você percebe que ele vai pegando um pouco da leveza dela. Né? Então, assim, é uma troca. Eu acho muito interessante esse filme, essa questão da troca dos opostos, de duas pessoas de mundo totalmente diferentes, que se permitem a pegar um pouco, né? Ele pegar um pouco da espontaneidade dela, e ela pega algumas dicas, né, no decorrer do filme, que ela acaba, né, mudando o estilo de roupa. Então, ela também é somado. Ele também passa coisas positivas para ela. Eu vejo uma coisa muito interessante nesse filme, que é o seguinte, como existia ali, da parte dela, uma questão física de relacionamento toma lá da cá, que é a naturalidade do que ela fazia para ganhar vida. Quando eles chegam no hotel e ela se depara com uma série de coisas que ela não está acostumada, de novo, ela era uma prostituta de um subúrbio, né? Então ela estava acostumada com outro tipo de homem, com outro tipo... Então ela está lá com um cara que é um lorde inglês, todo educado, todo bem vestido e não sei o quê. Ela está numa situação espacial ali, o lugar onde ela se encontra é a melhor suíte do melhor hotel. E aí ela se depara algumas gentilezas que ele começa a fazer. Então é o champanhe com morango, é a banheira, são coisas que vão seduzindo. E por outro lado, ele também se seduz porque ele não quer sexo com ela, né? Tanto é que ele quer conversar. Ele fala para ela, não, vamos conversar, tal, não sei o quê. Ele não busca o sexo com ela. Ele começa a despertar esse outro lado à medida que a trama vai levando para a parte da sedução e do apelo físico, né? Como é que você vê isso, assim? Isso acontece também na nossa vida? Como que isso é para uma pessoa que está conhecendo outra, relacionamento? Como que é essa construção? É interessante que a gente tem uma ideia muito do sexo como o começo. E ali, o filme, por mais que tenha essa pegada dela ser uma prostituta, e ele é um cara carente, você pode perceber. Mesmo com todo o assédio que ele sofre. Né? Então, assim, você vê que a necessidade dele naquele momento é uma companhia. E a gente fica assim com aquela coisa da química, do sexo, e não. No filme foi muito interessante que eles começam a se conectar de uma outra maneira. E o mais assim que ficou marcado, eu lembro que na época desse filme, sobre o beijo na boca. Né? E fez às vezes a gente até pensar sobre a importância que é o beijo na boca, porque ali nenhum dos dois se beijaram, porque ela deixou muito bem claro que o beijo na boca é quando existe o quê? Um envolvimento emocional, um envolvimento de sentimento. E esse beijo ele só foi acontecer lá para metade do final do filme, quando ela muda, tem aquela cena linda, né, dela fazendo as compras, quando ela é desprezada e ele se dói por ela, ele tem uma empatia por ela naquele momento. Eu quero fazer dois apartes. Certo. Primeiro, a questão do beijo na boca é muito mais importante para ela e muito mais relevante do que uma coisa que para ela é corriqueira, que é o sexo, porque ela é uma profissional da rua. Para ele, é alguma coisa mais por conta de intimidade mesmo, né? E, pelo menos é o que parece ali. E eles carregam isso durante um determinado tempo. Isso acontece na vida real. Por exemplo, é mais precioso o beijo na boca do que o sexo? Ângelo, eu vejo muito como o que representa para cada pessoa, tá? Não existe o certo e errado.
Ah, então o certo é você ter o beijo na boca e depois ter o sexo. Não, o que representa para cada um. Mas eu, particularmente, eu entendo o beijo como uma conexão, uma troca muito bonita ali de um começo de relação. Né? Mas isso cabe à história de vida de cada um. Por exemplo, no filme, ele vê como intimidade essa questão e ela, ali é a profissão dela, o sexo é a profissão dela. Então, assim, como ela faz o sexo em termos profissional e como é o sexo quando ela ama, quando ela está envolvida, com certeza é totalmente diferente. Então você vê o quanto que a história de vida de cada um, por isso que eu falo, o ser humano, não existe uma receita de bolo. Ah, é assim, é de tal maneira. A história de vida, as conexões, como cada um enxerga, que faz a diferença. Bom, Mariana, aí uma outra questão também que eu acho bem importante existem 2 momentos nesse filme. O primeiro é quando ela vai fazer as compras, que é emblemático para o filme, né? A humilhação que ela sofre e tudo mais. E o segundo momento que é quando eles vão no jogo de polo e aí o amigo e advogado começa a querer se engraçar quando ele descobre que ela é uma prostituta. Ela é muito bonita, né? Então acho que ali desperta nele essa coisa. Então isso gera um conflito. Mas o que eu vejo muito é que a partir desses momentos ele começa a enxergar ou desperta nele uma síndrome de príncipe encantado, onde ele busca proteger a ela, né? E isso é muito nítido. Hoje a gente tem uma relação entre homens e mulheres e eu vejo, e a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre a importância do homem buscar ser um homem que conheça as dores e as necessidades da mulher. Porque o mundo mudou demais. Né? Então é muito importante isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque eu acho que um homem que não conhece as dores de uma mulher e as necessidades de uma mulher nunca vai conseguir se colocar no lugar e entender aquilo. Então, em muitas situações, como ele ali foi defensor, comprou brigas e perdeu até, abriu mão até de determinadas coisas, porque o advogado achava que ela estava fazendo a cabeça dele, por ele ter tomado a decisão de construir, de recuperar a empresa e não de comprar e destruir. Né? Isso tudo despertou no inconsciente dele um novo formato. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Ângelo, e quando falou do sócio, a gente se depara com 2 situações que acontecem muito na vida real. Uma que o sócio teve inveja dele, porque ele era um cara todo sisudo, passou a ficar mais leve, mais feliz. E a segunda, que o sócio, ele teve o quê? Preconceito. Quando ele descobriu que ela era uma prostituta, ele mudou o tratamento, né? E ele foi para humilhar. E aí entra o que você disse, precisou existir empatia. Ele teve empatia, poxa, como que é estar no lugar dela, ele está ofendendo uma pessoa que ele já estava amando. E para aquele cara que era frio, que era extremamente calculista, ele foi tomado por onde? Pelo amor. Então, assim, isso é muito bonito, ver que o amor faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Inclusive, até a percepção de negócio muda por conta do que ela trouxe de valor agregado, de sentimento para aquilo, né? Por isso que talvez também ele tenha ficado tão agressivo do jeito que ficou, porque ele achava que tinha que destruir mesmo a empresa, né? O sócio, né? E aí ele se sente também, tá estragando os meus negócios, né? E o quanto é lindo esse filme, né? Porque assim, mostra que uma pessoa, muitas vezes, quando ela é fria, que a gente fala a pessoa é amarga, porque ela não foi o quê? Visitada pelo amor. Então assim, vamos no lado romântico, a partir do momento que ele recebeu ali a visita do amor, ele mudou todas as áreas da vida dele. Então assim, olha, esse filme é... Você acha que eles viveram felizes para sempre? Eu quero achar que sim. Vamos acreditar que sim, né? Moço, você viu minha mãe? Quem é sua mãe? É uma mulher loira. Meu filho! Ai, filho! Ai, você tá bem? Tá tudo bem? Onde você tava, moleque? Eu tava lá em cima te procurando. Ah, filho! É
É isso aí, gente. Gostaram da ação? Como é que é o seu nome? Fala aqui. Vinícius. Benício. Benício é o nosso ator mirim que fez uma participação, uma ponta aqui no nosso quadro com a doutora Mariana. Foi muito legal. Benício, entra lá no canal que você vai se ver. Deu show, Pessoal, hein? me segue lá no Instagram, @bearteiro com 2 J no final. Ô, velho, R$5, pode passar. Lindo. Lindão. Tchau. Tchau. Peraí, deixa eu só responder um negócio aqui. Mariana, hoje em dia, as pessoas se relacionam muito pelas mídias sociais. Sim. Mas sempre valorizando o estereótipo. Mas isso não foi sempre assim, não, né? Não. Nós temos umas histórias antigas que falam sobre isso, ó, lá atrás. Estrelado por dois atores maravilhosos e conhecidos pelo grande público, Mensagem para Você é o resultado de uma comédia romântica, leve, doce, reflexiva e, pode acreditar, possui um pano de fundo para grandes argumentações sociais. A história parece boba e impossível. No entanto, Mensagem para Você faz com que o conteúdo no qual podemos refletir sobre nossos relacionamentos e até que ponto um simples bate-papo virtual pode se converter num sentimento maior rotulado de relação real. Em resumo, o filme conta a história de duas pessoas que se conhecem através de uma sala de bate-papo na internet. Os dois mantêm a sua identidade em segredo e se correspondem por e-mails. Porém, na vida real, são concorrentes no ramo do negócio de livros. Meg Ryan tem uma loja de livros infantis muito tradicional e Tom Hanks é simplesmente o dono de uma das maiores cadeias de livraria da região. Os dois vivem seus relacionamentos apáticos que já não se completam, o que permitiu que um espaço para Kathleen e Joey buscassem algo que pudesse ser mais interessante que a vida amorosa que levavam. Realizado em 1998, é diversão garantida, além de uma linda e romântica história de amor. Bom, esse filme também é outro clássico, né? Mas é uma pegada um pouco diferente, né, Mariana? Esse filme, ele mostra a conexão não visual, porque eles não se conhecem. Então, assim, vamos tentar colocar nos dias de hoje. Você entra nos aplicativos de relacionamento, você escolhe por onde? Por fotografia, não é? Então, você já tem uma noção, mas tem filtro, tem Photoshop, mas você já tem uma noção de como aquela pessoa é. Ali não. O que aconteceu? Foi totalmente uma conexão, uma atração por quem a pessoa ela era, pelo que ela estava contando. Pela essência. Pela essência, independente exato. do sexo, da beleza ou das características físicas. Mariana, vamos sair daqui, porque vai começar a sessão e a gente não quer atrapalhar. Não. Mas vamos falar aqui fora, vamos continuar com o nosso papo. Ótimo! Paixão. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós experimentamos a paixão. E a paixão, ela pode ser por um trabalho, pode ser por algo que desperte um sentimento motivador, mas aquela paixão que a gente gosta de sentir, alguns morrem de medo, é aquela paixão pelo outro. E como que ela acontece? A paixão, ela é uma conexão. Quando a gente fala de conexão, para algumas pessoas seria uma conexão visual, de você sentir atraído, de você achar o outro bonito. Talvez sim, mas o que explicaria uma pessoa se apaixonar por alguém que ela nunca viu? Por alguém que ela só está ali conversando, por aplicativos, o que seria? A gente também pode falar de conexões emocionais, que faz com que o outro se apaixone. Mas quando eu falo de conexão emocional, eu também falo de você projetar. E a paixão, ela tem muito a ver com você projetar os seus desejos, os seus encantamentos naquela pessoa. É por isso que um cérebro apaixonado, ele fica ali desenfreado, ele faz tudo pelo outro, porque aquele outro, ele faz parte
forte do que eu desejo que aquela pessoa se torne para mim. Mas aí a gente fala, qual que é a diferença do amor e da paixão? A paixão, ela precisa existir, porque ela que faz aquela ligação forte entre as pessoas. Mas ninguém dá conta de ficar apaixonado por muito tempo. É aí que entra o amor, que é totalmente diferente da paixão. O amor, sim, ele é baseado numa outro tipo de conexão. Aquela conexão que você já enxerga que o outro, ele possui defeitos, ele possui qualidades e você aprende a lidar com isso. Teu cérebro, dentro do amor, ele está mais equilibrado, ele está mais calmo. E aí que entra o dia a dia, que você vai lidar com as dificuldades, que você vai lidar também com as coisas boas. Então o amor, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo. Mas para existir o amor, precisa ter a paixão antes? É uma boa pergunta. Nem sempre. Muitas pessoas, elas já começam uma relação sentindo amor. Outras pessoas não passam da paixão. Bom, Mariana, cafezinho. Opa! Mas vamos continuar com o papo que a gente estava tendo. A gente estava falando sobre o filme Mensagem para Você. Então, esse filme, no meu modo de ver, é um acerto no momento correto que o cinema teve, de um roteiro onde abordava o assunto do relacionamento entre duas pessoas pelas mídias sociais. Podemos chamar de mídias sociais, naquele tempo era uma outra ferramenta, mas abordava esse assunto. Para não promover essa mídia, eles converteram isso para uma situação de e-mail. Né? Mas fala um pouco sobre esse começo dessa relação entre eles. É interessante que ali eles começaram a compartilhar coisas da rotina dos dois, né? E ambos, eles já também tinham um relacionamento. Então, a princípio... Eles tinham namorados. Eles tinham. Então, moravam juntos. E a princípio, o que conectou os dois? Essa questão de partilhar a rotina. E aí eles começaram a ver que eles tinham muitas coisas em comum. E o principal ali é que a gente vê uma necessidade que ambos tinham de troca, né? Porque se eles tinham um relacionamento, a gente pode se entender que não estavam tão carentes. Não era um adultério moral? Não. Né? Aí vai dar interpretação, mas assim, eu vejo que ali eles estavam, a primeira relação foi de amizade, foi de compartilhar ideias, compartilhar afinidades, né? Então assim, não foi uma situação carente. Quando você entra, por exemplo, vamos colocar hoje em dia, quando você entra num aplicativo que é voltado para você ter um encontro ali amoroso, então assim, você já vai com aquele objetivo. Ali, qual que era o objetivo dos dois? O objetivo era conversa. O objetivo deles era partilhar situações. E aí, através dessa conexão que eles tiveram, cada vez... Sabe aquele gostinho de quero mais? Então, eu conversei hoje, foi tão gostoso. E aí, depois... Será que chegou a imagem? Será que chegou a mensagem? Isso! Né? Tem isso no filme, né? Essa coisa de eles ficarem olhando o computador para ver se chegou a mensagem, né? Da ansiedade ali, né? Tem um pouco de ansiedade nisso também. Tem, aquela ansiedade gostosa de você abrir, ver que tem um recado. Mariana, isso também nos leva a uma reflexão, né? Hoje em dia, as pessoas, elas se envolvem, eu acho que sempre foi assim, por vários motivos. Mas hoje eu acho que está ainda mais acentuado o envolvimento, muito mais pelo ter do que pelo ser. Ali, o ter existia, porque ele era milionário, ela tinha uma vida supostamente apertada, mas dentro de um padrão tranquilo. Ela tinha uma livraria lá e tocava o negócio que era da mãe, né? Tinha todo um histórico. Nenhum dos dois se relaciona nesse primeiro momento por nenhum tipo, e acho que nem depois, por nenhum tipo de motivação que não seja única e exclusivamente
o íntimo de cada um, os valores de cada um, as necessidades de cada um. Mesmo depois, quando ele descobre, porque ele descobre antes, né, quem é ela e tudo mais, ele se motiva ainda mais e ele tenta mudar, que é muito legal. Ele tenta, a partir daquele momento que ele descobre, ele tenta ser uma pessoa diferente, porque ele já ouviu um discurso todo dela falando mal dele, da forma que ele estava levando o negócio, né? Porque ele destruiu o business histórico ali, né? Da família e tudo mais, né? Tem uma cena que eu acho muito legal nesse filme, que é quando, depois que ele vai supostamente no encontro, mas sem revelar que ele era a pessoa, né? Ele deixa ela lá plantada e ainda fica tirando sarro dela ali. Mas ela manda uma mensagem para ele e ela pede uma explicação. E o mais legal, assim, é que ele tenta mentir, mas não consegue. Isso, para mim, é a prova de que realmente existia já um envolvimento, um carinho, um cuidado, que eles talvez não tivessem nem acordado ainda para isso. Né? E ele tenta, de várias formas, responder aquilo, apaga e vai de novo, e escreve de novo e tal, até que ele consegue um jeito de dizer que ele não podia contar, mas que um dia ele ia contar. Então, isso na relação, quando ela é motivada pelo ter, não acontece, né? Exato. E assim, o jeito que você colocou, olha que interessante, me faz pensar muito, e isso me encanta, né? Se a gente pegar ali dos anos que passaram até hoje, nesse tempo, houve muitas mudanças no padrão de relacionamento. Então, como que eu vejo hoje? As pessoas, quando você diz no ter, as pessoas é como se a gente tivesse um checklist. Né? Então, tem que ter o corpo tal, tem que ter o status tal, tal. E aí vai no checklist. Né? O que confunde muito as pessoas, o que exige muito um padrão. E a gente não é um padrão. Né? O ser humano, ele tem várias maneiras. E ali não. Né? Então, assim, se a gente for olhar lá no passado, né, não tinha tanta essa exposição. E tem um romantismo no sentido que assim, me encanta, né, que ela, né, dentro do negócio ali da família, tinha aquela coisa bem do contar histórias. Era humanizado. Humanizado. E ele era uma linha de montagem. Ele Exato. vendia no volume, internet, não sei o que, tarará, era a maior livraria, né? E ela era aquela coisinha pequena, com carinho, né, de sentar, das crianças, até os próprios tios dele, que são tios, né? As duas crianças são tios dele, né? Então até os próprios tios usufruem disso. Né? Gostavam dela, né? E aí aquela coisa até bairrista, gostosa que ela tinha, que a gente vê pouco hoje em dia. Né? E aí o que aconteceu? Ele passou a enxergar isso de uma outra maneira. Então assim, e quantas vezes na vida a gente passa a ver as coisas diferentes através do olhar do outro? É muito legal isso, porque assim, não é rotina fazer isso. E quando se faz isso, tem que ter um sentimento mais profundo. O momento que você se propõe a se colocar no lugar do outro, é quando você realmente se preocupa com o outro. E no mundo que a gente vive hoje, dificilmente a gente vai ver isso. Né? Mas o filme termina bem. Termina muito bem. O filme termina bem e o filme traz uma mensagem, que é o quê? A mensagem, assim, o que eu sinto nesse filme, eu vou falar muito por mim, a simplicidade, né? Porque ele saiu ali de uma coisa bem too much, assim, e a vida dela era muito mais simples. E aí eu gosto muito disso e traz essa questão da conexão, que a conexão, ela não precisa ser física a princípio. A gente pode fazer uma conexão por afinidades. Então, por mais que eles tinham famílias que pensavam diferentes, as afinidades que tinham entre os dois eram muito únicas. Então, essa mensagem do filme que me pega, sabe? De você se conectar antes de você ter aquele contato de atração visual. O cinema,
traz muito esse romantismo, né? E eu acho muito legal os filmes antigos e os filmes atuais, porque fica nítido a valorização, de novo, do ter e do ser. Eu acho que os antigos eles valorizavam muito mais o relacionamento do que o que aquilo trazia de valor agregado. E hoje parte do... Talvez por conta disso, fica aí uma dica, quem sabe um próximo quadro, mas talvez por conta disso hoje existam tantos relacionamentos destruídos com o tempo, porque o ter não sustenta o ser. Fica uma boa reflexão, né? Bora lá? Bora. Valeu, tchau. Quebrei o microfone. Como se fosse a primeira vez, é um filme de grande sucesso entre as comédias românticas também. Estrelado por Adam Sandler, que interpreta um veterinário paquerador que vive no Havaí e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo, Lucy, interpretado por Drew Barrymore, que mora no local e por quem ele se apaixona perdidamente. Porém, há um problema. Por conta de um acidente de carro que deixa sequelas, Lucy sofre da falta de memória de curto prazo, o que faz com que ela repetidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso, Harry é obrigado a conquistá-la dia após dia para ter uma chance. Toda noite, ao dormir, ela esquece de tudo o que aconteceu naquele dia. Então, Adam Sandler protagoniza diariamente várias formas para se aproximar e tentar reconquistá-la. O que faz dessa comédia romântica uma lição e, principalmente, a fórmula secreta para um amor duradouro. Aqueles filmes que a gente sempre quer ver mais e mais e mais do que uma simples vez. Mariana, você já pensou em ter que conquistar uma pessoa todos os dias novamente? Desafiador, né? Muito. Muito. Mas, Ângelo, eu estava pensando aqui. Esse é o desafio do amor. Né? Porque as pessoas, elas conquistam e acabam entrando ali num platô. Uma zona de conforto. Numa zona de conforto. Mas o amor, ele tem esse movimento de um esforço. E esforço não significa uma coisa ruim. O esforço significa você colocar ali o seu foco, a sua atenção em algo que vale a pena. Tem muita gente que só descobre essa necessidade da reconquista depois que perde. Exatamente. Não é? Não consegue ter essa visão, né, do amor. Aí fica no desespero da reconquista pela frustração e não pela vontade de querer estar perto, de querer continuar com aquela relação, com aquela situação. Hoje em dia a gente vê muito disso, né? Aliás, se você entrar no Google e fizer uma pesquisa, como reconquistar ou como conquistar, o que tem de gente ganhando dinheiro às custas de gente idiota, gente burra, né, que fica ali querendo uma coisa que dificilmente vai conseguir, né? Dificilmente vai conseguir reatar ou reconstruir alguma coisa depois que ela já se partiu, e que a confiança, na maioria das vezes, se parte. Sempre há, em todo final de relacionamento, existe muita agressividade de ambas as partes, de quem está saindo, de quem está ficando, e há várias situações, mas isso pode ficar para uma outra conversa. Vamos voltar para o filme. Vamos lá. O filme, o que chama a atenção no filme? Então, assim, tem todo esse lado romântico, né? Porque ele vai lá todos os dias, ele simula uma cena para que ela chega, para ela se sentir confortável e ter aquele processo de conquista. Isso, né, fica a característica do filme. Mas se a gente colocar para a nossa vida, para o nosso dia a dia,
mostra muito essa questão que você falou sobre a conquista fazer parte da sua rotina, não só quando você perde. E aí quando fala assim, a quebra de confiança, o rompimento de uma relação traz dores, trazem machucados, e o reconquistar seria baseado na pessoa que você se tornou após aquela quebra. E muitas pessoas, elas enxergam o reconquistar como, não, tem que ser como foi lá no começo. E o filme não tem isso, tem que ser como se fosse lá no começo, porque ela perde a memória. Até porque, se a gente for analisar o personagem dele é muito clara e determinada, não é isso? Ele era um cara que era um pegador do Havaí, então ele era um veterinário, trabalhava ali num negócio de shows lá e tal, e ele pegava geral. Então era um cara que pegava muitas, uma única vez. E aí ele passa a ter que mudar esse conceito. Ele se transformou num cara que tinha que fazer, ou que queria fazer, com que uma única se apaixonasse por ele muitas vezes. Mudou essa relação. Mudou, ele passou a questão de quantidade, que ele tinha muito isso. Então, ele gostava de conquistar muitas mulheres e passou a qualidade para ter o amor de uma mulher. Então, eu vejo muito esse filme como um amor. Eu vejo um pouco diferente da paixão. Porque dá muito trabalho que ele faz. Mas é um trabalho que gera o quê? Gera algo gostoso dele sentir. Gera algo gostoso dele sentir e gera nela, até pra gente recapitular aqui, ela tinha uma memória curta. Tinha, por conta de um dano cerebral e tal. Isso. Mas o que acontece que faz com que até o próprio pai e o irmão comecem a aceitar? Porque mesmo com a perda da memória, ela retratava ele, porque ela sonhava com ele. Então, ela retratava, ela não sabia quem era, mas ela retratava. Tem uma cena no filme que é muito bacana, assim, que é quando ele vai atrás dela, que ele tá indo embora, ele começa a chorar, né? E ele vai atrás dela, e ela fica assim, não reconhece ele, e de repente ela pega e fala assim, vem aqui. Aí ela vai no ateliê dela, e o ateliê dela tá forrado de pinturas, de retratos dele, né? Nossa, agora eu dei uma viajada romântica, é como se fosse a memória do coração. Porque a parte cognitiva dela sofreu ali um dano, mas a memória do coração estava ali, estava latente. Então aquela cena é lindíssima, quando ele chega, e se você observar bem o olhar dela, né? Então ela tem aquela coisa, né, de não lembrar, mas você vê no sorriso dela que existe uma conexão. Foi muito legal aquilo. E eu acho que aquilo foi o que realmente uniu os dois. Porque por mais que ele tentasse, por mais que ele fizesse o vídeo, por mais que ele tentasse deixar uma situação um pouco mais confortável para ela se lembrar dele, porque a intenção dele é que ela se lembrasse dele todos os dias, para ele não ter que ficar buscando os artifícios, aliás, artifícios geniais, né? Tem uma cena que ele se passa por sequestrado na estrada e ela vai, desce, bate no amigo dele. Quer dizer, é genial, o filme é muito legal. É genial. Mas era a intenção dele, é que ela se lembrasse dele. Né? E mal ele sabia que essa memória sentimental, a memória do coração, também já estava sendo construída por ela, né? Exato. E aí você falou, o filme ele envolve tantas análises, até da amizade. Porque para ele construir aquele cenário, ele tinha um amigo que estava ali disposto a fazer a figuração com ele. Ele tinha um amigo, ela tinha a dona lá da lanchonete e o filho que cuidavam dela, porque sabiam, e ela ia toda manhã lá e tal, não sei o quê. Ela tinha o cuidado do pai, que comprou não sei quantos jornal, ia comprar, imagine, comprar abacaxi todo dia. Todo dia. Assistir um jogo, o filme, aquele isso. Filme. Nossa, aquele filme é uma porrada na nossa cabeça, né? Que é como é que é o nome daquele filme? Como é que é o nome, Paulo, daquele filme? Que eles assistiam lá do Bruce Willis? Que ele tá morto e não...
e não sabe que está morto, ele acha que a criança que vê... Ele acha que ele Sexto vê... Sentido. Sexto Sentido. Nossa, é. Sexto Sentido, um filme pesado. Não é o nosso tema aqui hoje, mas enfim. É um bom filme. Todo dia assistir Sexto Sentido, meu. E aí, O jogo de... E todo é o jogo. E aí a gente vê o amor existente em todas as pessoas, porque não é fácil. Não é fácil todos os dias, né, na nossa rotina. Isso serve de reflexão. Dentro da nossa rotina, a gente criar um espaço de amor para o outro, a gente fazer pequenas coisas que traz aconchego na vida do outro. Sim. Como a gente está perdendo isso, né? Com a correria, com a vida agitada. Será que é só a correria, a vida agitada, ou será que tem um pouco também do que motiva as pessoas hoje a se relacionarem? Eu tenho um pouco dessa dúvida. Acho que a motivação também está muito superficial, assim. As pessoas, elas buscam coisas que não estão na profundidade. As pessoas se relacionam por conta de uma série de facilidades e não por conta de um verdadeiro conhecimento ou de uma verdadeira integração entre duas mentes, dois corpos e duas vidas. Jogando até uma pergunta, assim, será que as pessoas sabem o que elas querem? O que as motivam na busca do outro? Será que elas pararam para ouvir? Ou elas vão na onda? Ou elas vão na onda? Isso é uma coisa que fica aí, né? Um bom ponto de reflexão. A gente precisa olhar pra gente, a gente precisa entender o que a gente busca, né? E o final do filme, né? Que é genial. O final do filme é genial porque eu acho que é a consolidação de todas as vontades, né? Você não lembra mais do final? Eu tô... Não. Então eu vou contar. O final do filme é o seguinte. Eles estão lá na Antártida, lá sei lá onde, porque ele vai estudar as morsas. Dentro do navio, do barco lá, que é cabecinha de bagre, que ele reformou para isso, né? E ela acorda. E quando ela acorda, tem a fita, ela coloca e ela começa a rever toda a história. E aí ela abre a janela do barco e ela vê onde ela tá. E quando ela levanta, que ela sobe, ela dá de cara com a filha, com o pai e com ele. Fiz isso pra testar a sua memória. Foi essa a minha estratégia. Então faz o seguinte, ó, você acredita no papinho dela, diz assim, ó, acredito na doutora Mariana. Claro. Ou, se você não acredita e acha que realmente ela esqueceu o final do filme, você escreve assim, doutora Mariana esqueceu o final do filme, ela não prestou atenção. Galera, obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final desse vídeo. E ó, se você ainda não segue a gente, eu gostaria que você seguisse, desse seu like se você gostou, comenta, dá sugestões, a gente tá super aberto a isso. Quer falar de novo com a doutora Mariana? Manda aí, ó, quero falar sobre tal coisa, não sei o quê. Queria agradecer também ao Vila Rica, que cedeu o espaço para que a gente pudesse gravar aqui. Muito obrigado, uma casa linda, todinha reformada, um cinema muito legal. Você ainda não conhece, também vem conhecer. E aí, Mariana, valeu? Valeu muito, foi uma honra participar desse quadro, nesse lugar incrível, lindíssimo. E assistam e até a próxima. É isso aí, gente.